Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Pamela Rocha, eu tenho 20 anos, sou estudante de medicina da UFG e hoje eu estou aqui para trazer um vídeo que me foi muito pedido. Em um dos vídeos que eu gravei aí há um tempo atrás, eu comentei que em 2018 eu estudei toda a matéria de Geografia Física um dia antes do Enem. E aí o pessoal quis saber como, né, porque mesmo estudando tudo um dia antes, ainda caíram, se eu não me engano, na prova foram 3 ou 4 questões, eu não lembro. Mas eu lembro que eu acertei 2, então assim, já tá bom, né, pra quem deixou pra estudar tudo um dia antes. Por que eu atrasei pra trazer esse vídeo pra vocês? Porque eu não queria que vocês fizessem isso que eu precisei fazer. Porque isso foi uma situação de emergência, sabe? O certo é vocês estudarem ao longo do ano, tirarem suas dúvidas, fazerem exercícios, não correr atrás, tipo, um dia antes da prova, até porque isso vai te cansar, provavelmente. Mas como eu sei que tem gente que simplesmente ligou o botão do dane-se o ano inteiro e agora tá com a consciência pesada e precisa buscar o balde que chutou, então eu vim trazer as minhas dicas do que eu fiz pra tentar estudar o máximo de coisa possível, sem me cansar, né, pra absorver o máximo possível antes da prova. Mas antes de começar, eu quero deixar claro duas coisas aqui pra vocês. A primeira coisa é que se você não tiver uma memória de curto prazo muito boa, não adianta, não vai funcionar, porque você vai absorver um monte de informação no dia e aí no dia seguinte você vai confundir tudo, porque vai ser muita informação de uma vez. No meu caso funcionou porque eu tenho uma memória curta muito boa. Então se você não tem uma memória curta, esquece, não adianta, vai revisar o que você estudou ao longo do ano, que é muito melhor você tentar garantir aquilo que você foi estudando a longo prazo. E a segunda coisa é que isso é bom porque, por um lado, você consegue, né, otimizar muito tempo, tipo, de um ano que você estaria estudando aquela matéria, deixando para estudar outros, você meio que estudar em um dia. Porém, o lado ruim é que você vai ocupar o seu dia inteiro só estudando geografia, no meu caso, né? Ou estudando, por exemplo, literatura, a matéria que você deixou para estudar um dia antes. Então, você não vai ter tempo para as outras matérias. Então, você vai ter que colocar na balança o que era melhor. No meu caso, eu fiz isso em 2018 porque eu estava indo bem em literatura, eu sempre fui muito boa em filosofia, sociologia, história. A minha dificuldade realmente era geografia, eu simplesmente ignorei o ano todo. Então, pra mim, compensava muito mais um dia antes eu tentar estudar o máximo que eu conseguisse de geografia do que fazer uma revisão, porque eu já estava fazendo uma revisão dos conteúdos de humanas no geral, assim, literatura, português, enfim, já um mês antes da prova, fazendo provas, listas de exercício, maratona, tirando dúvidas, enfim. Então fica aí essas duas observações para vocês. Agora, antes de eu começar as dicas, eu quero só antes cumprimentá-los, né, estudantes de todo o Brasil. Olá! Gente, eu não falei, vocês não reparem, viu? Eu tô com essa cara horrorosa, tô com esse cabelo todo fuá porque eu estava malhando, então não reparem, né? Preciso ficar com saúde. Meta de 2021, não reparem. Eu nem troquei de roupa porque agora eu vou ter que voltar pra malhar de novo. Essa era a única hora que eu podia gravar, porque agora eu tenho prova de semiologia e introdução ao método clínico, então não reparem a minha roupinha e nem a minha cara. Tá bom, a primeira coisa que eu fiz foi pegar as apostilas do Bernoulli. Eu já usava as apostilas do Bernoulli naquele ano no meu antigo cursinho. E por que eu escolhi esse conteúdo? Porque dentre todas as apostilas que eu já usei, SAS, poliedro, ângulo, o Bernoulli foi o mais resumidinho que eu achei. Então, se eu não quisesse ficar me aprofundando, enchendo a minha cabeça de coisas que talvez não cairiam ou que não daria tempo de estudar, né, pra eu tentar conseguir estudar o máximo de coisa possível, eu precisava de um material que era bem mais resumido. Então, se você for fazer isso, eu recomendo que você pegue o material do Bernoulli. Se você pesquisar aí apostila Bernoulli PDF, você encontra sites que tem as apostilas do Bernoulli em PDF. Não pega a apostila de 6 volumes que tem mais conteúdo, pego de 4, no meu caso eu usava a que era 4 volumes. Daí eu selecionei os temas que eu iria estudar. Eu queria focar em geografia física porque era o que eu literalmente tinha ignorado o ano inteiro. Geografia política, eu tinha uma certa noção, sabia um pouquinho de bloco econômico, de algumas coisas que estavam acontecendo. Eu sabia um pouquinho também de geografia humana, mas enfim, o que eu pecava mesmo era geografia física, o que eu ignorei o ano todo. Então eu peguei pra estudar. E aí eu selecionei os temas, porque mesmo que seja uma apostila resumida, mesmo que você só vá ler teoria, não vá fazer exercício, ainda assim é muita coisa. Então eu precisei selecionar. Como assim? Primeira coisa, os conteúdos que eu tinha uma certa noção, eu não estudei. Por exemplo, impactos ambientais eu não estudei, o ciclo do carbono, o ciclo da água, porque eram coisas assim que mesmo não tendo estudando, eu tinha uma certa noção. Eu ia estudar realmente o que eu tinha muita dificuldade, que era principalmente climatologia, solos e relevo. Aí o que eu fazia? Eu lia o capítulo inteiro do livro,
né? Assim, óbvio que quando eu via que ele já tava enrolando um pouquinho, eu já ia pulando, ia marcando só as coisas principais mesmo, pra poder ler tudo que dava. Eu comecei de manhã, terminei de noite, consegui estudar muitos capítulos mesmo. E aí, ao final de cada capítulo, eu só pegava um post-itzinho pequenininho, desses daqui, sabe? Desses que estão aqui, ó. E aí eu só anotava as principais ideias. Então, por exemplo, não dava tempo de eu ficar fazendo resumo, mapa mental, nada, né? Tava um dia antes da prova. Então, o que eu fazia? Por exemplo, eu estudava solos, né? Vegetação. Aí, por exemplo, para eu não confundir hidrófila e higrófila, aí eu só ia lá e escrevia hidrófila, higrófila, nossa, é um trava-línguas quase. Mas enfim, escrevia lá hidrófila, higrófila, aí ia para solos. Eu colocava lá brunizem, podizol, desértico, aluvial. Então, tipo, eu ia anotando lá pra no dia seguinte eu simplesmente ler aquilo lá e ver se eu tava lembrando de tudo. E aí era uma coisinha ou outra que eu tinha esquecido, eu voltava só pra revisar aquela coisinha específica. E aí fica a dúvida, faz exercício ou não faz? Bem, eu não fiz exercício porque não dava tempo, eu preferi priorizar a teoria do que fazer exercícios, porque, assim, eu já tava estudando ali meio que na emergência. A minha ideia, gente, não era estudar pra sair acertando tudo de geografia, porque eu sabia que isso não ia acontecer. A gente sabe que é impossível estudar o conteúdo de um ano em apenas um dia, com a mesma perfeição, com a mesma dedicação, com a mesma eficiência, digamos assim. Então, a minha ideia era a seguinte, era basicamente ter uma noção, porque eu realmente não tinha noção de nada, eu não tinha noção dos tipos de solo, eu não tinha noção de nada de climatologia, hidrografia, de nada de geografia física, nada mesmo. Então, a minha ideia era simplesmente ter pelo menos uma noção para quando caísse questões no Enem, né, porque eu sabia que ia cair, pelo menos uma ou duas questões ia cair, para quando caísse, eu pelo menos saber o que o exercício está falando, sabe? Porque antes eu não tinha noção do que falava as coisas. Então, para quando caísse, eu pelo menos ter ali uma direção para se eu errar, pelo menos que fosse um distrator, sabe? Não fosse uma alternativa absurda. Porque o nível que eu tava é no nível de, se eu fosse chutar, eu iria chutar qualquer uma, porque eu não fazia ideia realmente do que o exercício iria falar. Então, já fica aí o atento pra vocês. Se vocês fizerem isso, vocês não vão aprender o conteúdo todo de um ano em um dia. Isso é impossível, e eu fiz basicamente para poder me ajudar com isso, me dar um norte. E apesar de tudo, como eu disse pra vocês, eu ainda consegui acertar duas questões. Eu lembro até hoje que uma das questões era uma que tinha as alternativas lá, era xerófita, umbrófila, alguma coisa assim, eu não lembro, era sobre um tipo de vegetação que eu acertei. E uma outra questão que eu não sabia antes, mas que eu acertei também, foi uma questão que, se eu não me engano, falava sobre correção de solos. Aí falava, tinha lá aquele terraceamento, aquele negócio plantio em curvas de nível, e aí eu acertei essa também, nunca esqueci, porque assim, me marcou, né, gente? Tipo, estudei um dia antes e consegui acertar. Óbvio que tiveram, eu não lembro, como eu disse pra vocês, uma ou duas questões que eu acabei errando também. Mas enfim, o que importa é que pelo menos deu pra eu saber errar, né? Não errar tão idiotamente. E aí, por último, né, no dia seguinte, que era o dia da prova, eu simplesmente lia os post-itzinhos que eu tinha feito, né? Que eu falei pra vocês. E pra eu tentar mesmo não esquecer. Mas a minha memória de curto prazo era muito boa, então acabava que a maioria das coisas tinham ficado na minha mente. Então foi basicamente isso que eu fiz, gente. Nenhum segredo, nada demais. Mas assim, eu acho que o principal, resumindo pra vocês, é selecionar os principais assuntos, escolher a apostila do Bernoulli, porque é a que tem os conteúdos mais resumidos, na minha opinião. Não estudar coisas que você já tem uma noção, tipo impactos ambientais, coisas mais fáceis mesmo, que dá pra você pelo menos deduzir ali, que se você errar, pelo menos dá pra você errar sem ser feio. E é basicamente isso. Isso me ajudou também porque se eu fosse pra prova sem saber nada de geografia física, talvez eu teria ficado mais ansiosa, com medo, sabe? Ainda mais que naquele ano caíram 4 ou 3 questões, eu não lembro, que é relativamente muita quantidade, né? Tipo, de geografia física, perto de, sei lá, umas 15 questões, mais ou menos, 10 questões de geografia. E aí agora eu quero só pedir pra vocês, pra que vocês curtam esse vídeo aqui, pra me ajudar, pra que o YouTube recomende o meu vídeo pra mais pessoas, que vocês comentem o que vocês achou. Se vocês tiverem alguma dica aí pro pessoal também que quer revisar algum conteúdo, deixa aqui nos comentários, eu vou ler. Se for legal, eu fixo o comentário também pra mais pessoas verem. Me siga lá no Instagram, no Estudigram principalmente, que é @vestibuleiros, que é onde eu dou maiores dicas. E nessa semana também de próximo ao Enem, eu estou dando mais dicas ainda. Me siga lá também no meu Instagram pessoal, @_Pamela Rocha, lá eu posto coisas sobre a faculdade de medicina. Um beijo e tchau!